queria que a gente colocasse um pouco como os tribunais têm visto isso, né? A gente colocou o contexto, como é utilizado, possíveis efeitos. Como os tribunais têm visto essa questão, então? O que, Tamires e Ricardo. e o que a gente tem observado, Flávia, muitas vezes tem alguns colegas, às vezes até para o desespero mesmo, a gente tenta invalidar a prova. Mas, infelizmente ou felizmente, na Justiça do Trabalho, o WhatsApp ele é aceito como prova, sim. Óbvio, se você tiver uma ata notarial, né, detalhando toda a situação, ganha mais força ainda, certo? Mas isso não deixa de tirar o valor de um WhatsApp juntado num processo. Então, o que a gente tem que ter em mente é isso. Gente, o WhatsApp, como qualquer outra mídia social, ela é amplamente aceita como uma prova na Justiça do Trabalho. E aí vem dos magistrados modularem aquelas situações. Até esses dias atrás, foi muito levantado na mídia 3 colaboradoras que fizeram um TikTok caçoando que estavam indo à Justiça do Trabalho para prejudicar, né? Eu vou usar o termo prejudicar a empresa. E aí, quando o Eu vi, advogado, né, da sim. parte da empresa tomou conhecimento daquilo, logo ele pediu que aquela prova, aquele testemunho Uhum. fosse invalidado. Então, assim, a gente tem visto nos tribunais que esse tipo de prova é amplamente aceito. Até mais à frente a gente pode dar outros exemplos, né, e aprofundar mais sobre essa questão, mas existem vários temas que antigamente eram super difíceis de se produzir provas, né? A exemplo, assédio sexual. É super difícil de você produzir prova numa justiça do trabalho sobre assédio sexual. Assédio moral, bullying, também eram questões que são difíceis, né? Se você não tem uma testemunha forte, eficaz, você tem uma prova ali prejudicada. E isso passa a ser destaque com as mídias sociais, que a gente consegue trazer aquela realidade e comprovar esses tipos de situações, né? Então, a experiência que eu tenho, acredito que o Dr. Ricardo consiga contribuir muito mais com relação a isso, é que a gente vê nos tribunais que eles estão sim aceitando esse tipo de prova e eles estão sim valorando e buscando entender o contexto daquilo na hora de usar uma sentença ou na hora do tribunal rever e reanalisar aquelas provas que estão ali no bojo do processo. Olha, já vi um pouco de tudo, mas para colocar de uma forma mais geral, em tempos passados, me lembrava muito a discussão de discutir contradita de testemunha com base em perfil, em rede social, como o caso do Facebook hoje, o Meta. Então, tudo começou, em certa medida, com o uso dessas ferramentas, né, para se discutir matéria, como a doutora Tamires falou bem, colocou, de prova. A partir do momento que nós tivemos um avanço tecnológico absurdo dos últimos 5 anos para cá, isto passou a ser parte não só de discussões em termos de validação de prova, mas de produção da prova em si. Os famosos prints que hoje são colocados via rede social. Hoje o print ele acaba servindo não só para se discutir uma validade, uma prova de repente documental ou uma prova testemunhal oral, mas principalmente para se construir uma prova. É muito comum os processos trabalhistas, por exemplo. Hoje a pessoa tira o histórico da conversa que ela tem num grupo ou com a parte contrária e junta isso dentro do processo, seja para um lado, seja para o outro. Então, é um mecanismo que as pessoas já estão muito acostumados, os juízes de igual sorte, e as impugnações não podem mais servir naquele sentido, eu não reconheço, não fui eu, porque é muito fácil hoje você notificar uma operadora, confirmar a validade daquela informação. Então, nós deixamos o meio tradicional, que vão continuar existindo, e vão partir para meios digitais. Por isso que se fala muito hoje em provas digitais. Isso na justiça de uma forma geral, e a Justiça do Trabalho vem ganhando campo nesse aspecto. Então, tudo que nós fazemos hoje, pegando o celular que a doutora Fábia colocou, é prova.
Por isso da necessidade dessa regulamentação, porque você falar para o trabalhador, olha, escreva aqui o e-mail que você está reconhecendo tal conduta, certamente ele não o fará. Mas de forma descontraída, às vezes sem pensar nas consequências, provavelmente ele vai fazer uma prova com base numa mensagem ou numa publicação via rede social. Que isso também hoje vem ganhando um destaque muito grande. Essas publicações que esses profissionais estão fazendo em perfis pessoais e que, em certa medida, contaminem o trabalho, o nome da empresa, a atividade que exercem, assim sucessivamente. Então, será que isso traz responsabilidade na área trabalhista? Eu não tenho dúvida que sim. O meio digital, ele apenas é uma nova forma, Sim, de se concordo, trabalhar claro. no sistema físico. Não muda absolutamente nada, só mudamos, na verdade, a roupagem. Então, hoje, esses trabalhadores, por mais que eles acreditem que nas casas deles, fora do ambiente formal de trabalho, possam, em tese, ter a liberdade de se manifestar, de repente vir a público e fazer um comentário, às vezes jocoso, com relação ao empregador, o chefe, o nome da empresa, tudo isso pode gerar e vai gerar responsabilização. Com a diferença, eu acho, né, Ricardo, assim, você colocou, na verdade, a gente está mudando o meio, as condutas são as mesmas. Mas eu acho que com a diferença que aí realmente fica mais fácil fazer prova. Exato. Então, se algo que era muito difícil, que era falado numa sala um para um, agora, de fato, você tem uma prova numa conversa e fica muito mais fácil encaminhar isso. Acho que daí é cautela.